por que todo empresário quer que a sua empresa faça parte do Simples Nacional? O que tem de mágico dentro do Simples Nacional? Porque 99% das empresas abertas no Brasil fazem a opção pelo Simples Nacional. Representa aí 30% do PIB. Então, vamos explicar isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou Wagner Germano, contador e CEO aqui da Expansion Contabilidade. E no vídeo de hoje a gente vai tratar aí desse assunto referente ao Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são as características? O que a sua empresa precisa ter para estar dentro do Simples Nacional? Então, acompanhe o vídeo até o final. E se você não é inscrito, se você é novo aqui no canal, já se inscreva no canal. Vai acompanhar aí os vídeos. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre Simples Nacional, sobre empresas, regimes tributários, negócios, carreiras. Então, já cogite aí se inscrever, não deixa para depois, porque senão você vai acabar se esquecendo. Curte, compartilha, se esse vídeo for útil para você, manda lá para o seu amigo que também está pensando em ter uma empresa ou que vai ser sócio da sua empresa em breve. Primeiro nós precisamos entender o que é o Simples Nacional. Vamos lá, vou contextualizar de forma simples, rápida, e você também pode acompanhar em outros vídeos que nós já falamos aqui no canal mais detalhadamente sobre isso. O Simples Nacional nada mais é do que um regime especial. Então, no Brasil, assim como em qualquer país do mundo, quando você constitui uma empresa, você escolhe qual o regime tributário que essa empresa vai estar enquadrada. Alguns países só tem um, aqui no Brasil tem mais de um, então você tem lucro real, lucro presumido e lucro arbitrário, que nós não vamos nem considerar como uma opção, porque são situações muito específicas e especiais. Então, o Simples Nacional, quando ele surgiu, só tinha esses três regimes: lucro real, presumido e lucro arbitrário, ou arbitrado. Tá bom? Mas são situações muito específicas, então vamos considerar que tínhamos dois. Em 2006, veio a Lei 123 ali para simplificar o processo de tributação das empresas, trazendo um pouco mais de facilidade e ingresso de empresários aí no Brasil. Então, o objetivo foi simplificar, desde a abertura, apuração dos impostos, controle de obrigações. Então, são vários requisitos. Dentro desse regime Simples Nacional, que é um regime especial, também veio ali incluído, podemos dizer assim, veio de tabela o MEI. O MEI também faz parte do Simples Nacional. Então, é uma situação específica, também poucas atividades. Então, para que você faça parte desse regime tributário, você tem que seguir alguns requisitos. Então, o objetivo principal desse regime é justamente trazer facilidade, certo? E como funciona o regime tributário Simples Nacional? Existem alguns aspectos. Então, você tem um aspecto de cumprimento de obrigações, que você tem menos obrigações do que uma empresa de outro regime tributário. Então, você tem menos tempo gasto em volta dessa empresa para que deixe ela regular, que deixe ela cumprindo com todas as obrigações legais. Então, é um pouco mais fácil de lidar com empresas do Simples, tanto na parte operacional, com a emissão de nota, a movimentação de mercadoria, fiscalizações. Já toquei aqui em outros vídeos aqui no canal referente a fiscalizações. Então, é muito mais tranquilo comparado com outros regimes. Tem a sua importância e tem a sua responsabilidade, mas é um pouco mais tranquilo em questão de documentação, seja operacional, ou seja, até mesmo o cumprimento de obrigações que a sua assessoria e a sua contabilidade vai estar fazendo para você. O cálculo dos impostos também tem uma certa facilidade. Não tanto para vocês que recebem ali a guia fazer o pagamento, né? Um regime tributário lucro presumido ou lucro real, cada imposto tem uma guia diferente. Hoje, se você pegar a sua guia DAS, ou quando a sua empresa fazer parte do Simples Nacional, você vai ver que o documento de arrecadação do Simples Nacional é uma única guia. E ali está descrito, no corpo dessa guia, está descrito cada imposto que você está pagando, qual o percentual e qual o valor que você está pagando. Isso é para facilitar para o empresário. Em vez de você ter, se você tivesse, por exemplo, no lucro presumido ou lucro real, você vai pagar uma guia para imposto de renda pessoa jurídica, uma guia para INSS, uma guia para PIS, uma guia para COFINS, uma guia para ICMS, e assim vai. Todos os impostos é uma guia separada. No caso do Simples Nacional, como regra geral, você tem uma única guia com todos os impostos, exceto se você fazer alguma transação diferente. Importação. Imposto de importação não está incluído nessa guia.
então é feito de forma separada. Imposto de exportação, se você exporta, então tem uma guia separada. Em situações especiais, você pode até ter uma guia diferente, mas como regra geral, a maioria das empresas é uma única guia. Então, essa facilidade, essa transparência que passa para o empresário, facilita muito. E claro, sim, desde o processo de abertura, facilitou o ingresso de novas empresas no Brasil e até mesmo a criação de novas empresas, desde o advento do MEI até mesmo a criação de ME. Então facilitou tanto o processo de abertura quanto uma simplificação. Então parece que é mais simples ter uma empresa. Quando o empresário pega uma única guia, às vezes, dependendo da assessoria que você tem, você só recebe a guia, então você olha e fala, nossa, é tão tranquilo, é tão fácil ter empresa. Claro, lembrando que tem a questão dos impostos. Não são todas as atividades que podem fazer parte do Simples Nacional. Então você tem uma lista de atividades que são permitidas ou não. Então você tem que verificar com o seu contador para ver se você vai conseguir, até mesmo antes da abertura da empresa, se você vai conseguir enquadrar aquela atividade no Simples Nacional. E claro, aí por questão de know-how de cada profissional, de cada contador, vai saber quais são as atividades que compensam e que não compensam estar no Simples Nacional. Tem algumas atividades que é de praxe, que nós já sabemos, que não compensa estar no Simples, como atividades farmacêuticas, como atividades relacionadas à revenda de veículos. Então tem algumas atividades que não compensam por questão de crédito de impostos, margem de contribuição para o produto. Então assim, não vamos entrar em termos técnicos, mas algumas atividades legalmente já não é permitida. Se você tiver qualquer uma da atividade não permitida em seu CNPJ, você não consegue fazer parte do Simples Nacional. E aí nós entramos na documentação. O que você precisa para estar dentro do Simples Nacional? Para você fazer a opção pelo Simples Nacional. Ter todas as inscrições em dia, então, inscrição na Receita Federal, inscrição na Secretaria da Fazenda do seu estado e na Prefeitura. Se a sua atividade ela não for comercial, você não vai ter inscrição estadual, mas você vai ter a federal e a municipal. Então você tem que estar com todas as inscrições sempre em dia, seja ela na Junta Comercial, Prefeitura, Receita Federal, todos os registros em órgãos tem que estar pronto e tudo ok, para fazer a opção. Se a sua empresa abriu agora, você está abrindo sua empresa agora, a partir do momento da abertura na Junta Comercial, você tem 30 dias para fazer a opção pelo Simples Nacional. É um regime especial, então ele é muito mais burocrático para que você consiga fazer parte dele. Então tem que estar tudo perfeito. Abriu a empresa, você tem 30 dias da data da abertura, que está ali no CNPJ, que está ali na Junta Comercial, você tem 30 dias para fazer a opção. Se você está em outro regime tributário e quer fazer parte, primeira coisa é verificar se a sua atividade é permitida. Depois, você consegue fazer a opção pelo Simples Nacional ou por qualquer regime tributário em janeiro. Sempre em janeiro. Então, do dia 1º de janeiro ao dia 30, 31 de janeiro. Esse é o período, a janela que você tem para fazer a opção pelo regime tributário. Se tiver qualquer pendência, tem débitos de impostos, tem débitos de taxa de fiscalização de estabelecimento, da prefeitura, qualquer tipo de débito, você não vai conseguir fazer parte do Simples Nacional. Débitos de INSS, débitos fiscais. Wagner, eu tenho um débito com o banco. Não tem problema, você e o banco. Estamos falando de questões fiscais. Você não pode ter nenhum débito, nenhuma pendência fiscal. Seja de entrega de obrigações, seja de valores mesmo, que você não pagou imposto, uma taxa. Certo, Wagner? E para 2024, tem alguma previsão de alteração? Está previsto eles prorrogarem a opção, não é nada oficial, eles prorrogarem a opção para que você solicite voltar para o Simples Nacional ou até mesmo ingressar no Simples Nacional se você nunca fez. Eles pretendem adiar até março. Mas eu acho um pouco difícil isso acontecer, porque em fevereiro você já tem que pagar os impostos referentes a janeiro. Então, se você não conseguiu entrar no Simples, você vai pagar impostos de outro regime tributário. E depois você teria que fazer o quê? Pedir um reembolso, um ressarcimento. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, é possível que eles adiem, agora em 2024, para esse período de opção. É possível que eles alterem, está transitando algumas alterações possíveis do MEI, como eu falei, é uma parte do Simples Nacional.
para que aumente o limite de faturamento. Então pode ser que isso respingue também no Simples Nacional, que hoje o limite é de 4,8 milhões por ano. Então esses R$81 mil do MEI anual, eles estão vendo a possibilidade, existe um projeto de lei que está transitando no Congresso para fazer essas alterações. Então pode ser que isso também venha a recair sobre as empresas do Simples, isso pode ser que aconteça. Assim como eles fazem alterações constantes em atividades permitidas para MEI, é possível que também venha alguma alteração que não possa determinada atividade fazer parte do Simples Nacional. Então pode ser que isso venha acontecer também. Assim como antigamente podia várias atividades fazer parte do regime tributário MEI. Contador, veterinário, médicos, hoje não pode mais. Então já teve tempos que era possível algumas dessas atividades que eu citei. Então, da mesma forma, pode vir algumas alterações. Eu acho bem pouco provável, mas pode vir alterações referente a esse quesito aí. Atividades, faturamento, pode ser que mude um pouquinho nos próximos meses aí, tá bom? Mas até agora nada oficial. E as obrigações acessórias, isso a princípio não vai mudar, existem algumas obrigações acessórias. Um dos benefícios de você estar no Simples Nacional é que essas obrigações acessórias, ou seja, obrigações com a esfera fiscal, tributária, Receita Federal, Prefeitura, Secretaria da Fazenda. Então, são obrigações reduzidas, você tem menos obrigações, e as obrigações que possuem são mais simplificadas. Justamente, é o objetivo do MEI ser um regime especial para simplificação, por isso que se chama Simples Nacional, para simplificar a vida das empresas, dos empresários, dos contadores, né, para tentar aí minimizar. Então, quando a gente compara com outros regimes tributários, você tem muito mais obrigações e as multas por não cumprimento são muito maiores. Então, no MEI, se a sua empresa, se o seu contador não cumprir com as obrigações mensais dessa empresa, vai sendo gerado multa e acumulando multas aí, e aí você perde o regime tributário especial, que hoje em dia está muito mais rápido, muito mais fácil. A Receita Federal está cruzando informações de forma muito mais eficiente com tecnologia. Da mesma forma que você aplica tecnologia na sua empresa, que você busca tecnologias para aliviar o seu trabalho, Receita Federal, os órgãos públicos também fazem isso, tá bom? Então, acredito que eu consegui resumir para vocês o que é um Simples Nacional, um regime especial, as limitações, os benefícios, e eu espero aí, eu conto com a sua inscrição aqui no canal, que isso vai nos ajudar. E a curtida nesse vídeo vai ajudar ao YouTube entender que é um vídeo relevante e disparar esse vídeo para outras pessoas que também precisam da ajuda assim como você precisou, tá bom? Muito obrigado por ter sido até o final e até o próximo.